O que que é estratégia para você? Cara, a estratégia para mim, ele é o componente primário da construção de resultados. Se você não pensar estrategicamente, você vai comprometer muito aquilo que você pode conquistar. Porque quando você tem um olhar estratégico naquilo que você faz, você, primeiro, não faz as coisas por fazer. Você faz as coisas por um objetivo. Você estabelece objetivos para isso. Segundo, você consegue observar o todo e entender o que é que você faz para potencializar determinados resultados. Porque você tem um olhar estratégico. O olhar estratégico permite você enxergar muito mais além. A pessoa que tem uma visão estratégica, ela não está olhando o que está acontecendo somente aqui, ela está olhando o todo. Ela está olhando qual é a previsibilidade do que pode acontecer. Seria como um jogo de xadrez, onde você não joga somente a próxima jogada. Você joga as próximas jogadas. Porque se você fizer uma jogada, você sabe que essa jogada vai levar ao seu oponente fazer uma outra jogada para se defender. E você sabe que ao fazer aquela jogada de se defender, você já vai fazer uma outra jogada. Por isso que muitas vezes um jogador de xadrez ele consegue fazer uma previsibilidade de checkmate em 2, 3 ou mais jogadas à frente. Porque ele sabe que ele vai fazer uma jogada tal, que vai ter uma resposta tal, que vai ter uma resposta tal, e por aí vai, e ele consegue entender qual é o desfecho. Então, na estratégia, você consegue enxergar muito mais do que o óbvio. Isso faz total diferença para aquilo que você constrói. Agora, a gente não pode negar também que existe todo um fator de aprendizado para você ter uma visão estratégica. E isso não é uma coisa, por exemplo, que você vai ter da noite para o dia. Isso é uma coisa que você vai construir com você mesmo. Isso tem a ver com tudo aquilo que você absorve de conhecimento, ou seja, aquilo que você estuda, os cursos que você faz, os livros que você lê, as pessoas que você se conecta, as pessoas que te influenciam, que têm um processo de influência direto naquilo que você constrói. Então, isso faz uma diferença. Também, como você treina a sua mentalidade. Se você começa a treinar a sua mentalidade para olhar muito mais, de uma forma muito mais ampliada as coisas, de você olhar outros fatores, se você começa a fazer com que o seu conhecimento ele também seja potencializado para outros elementos que são importantes para você. Então, por exemplo, um gestor, ele não pode ter somente o viés de marketing, somente o viés financeiro, se ele não lê o todo. Ele precisa ter um viés que é onde ele vai ter ali um potencializador maior naquilo que ele mais curte, no meu caso, por exemplo, nitidamente é o marketing, mas eu preciso ter uma visão financeira, eu preciso ter uma visão de gestão operacional, eu preciso ter uma visão de processo, eu preciso ter elementos, enxergar a empresa de uma forma sistêmica para entender como é que esses elementos todos eles vão potencializar. Então, esse olhar estratégico é isso. Quando eu vou tomar uma decisão, e quando eu estou, por exemplo, influenciado com um decisor da área dele, como o seu caso na área de marketing, então, aquilo que você vai fazer dentro da área de marketing, nós vamos ali tomar essa decisão juntos, por exemplo, vai ter uma influência na operação. Sim. Só que talvez você, pela sua função como head de marketing, você não tenha essa visão estratégica da operação, porque você não está ligado à operação. Só que na minha função, numa visão sistêmica, eu preciso enxergar o efeito operacional. Então, não é simplesmente, por exemplo, decidimos colocar um determinado cliente porque aquele cliente é mais fácil trazer para a operação. Qual é o reflexo operacional que aquele cliente vai ter? Entendeu? Como é que isso vai potencializar o propósito do negócio? Então, numa visão estratégica, eu preciso olhar o todo. Então, não basta eu olhar somente uma área ou somente olhar a área com aquela pessoa que eu estou interagindo, mas eu tenho que olhar o todo. Por isso que eu digo que um estrategista, ele olha para uma floresta e ele enxerga a floresta como um todo. Um profissional, ele vai enxergar talvez um pedaço de uma árvore. Você pega um profissional que executa uma determinada função, ele enxerga talvez um pedacinho de uma árvore. E aí você tem depois um gestor que ele vai enxergar a árvore inteira ou no máximo ali, às vezes, um conjunto de árvores. Então, enquanto o profissional olha um pedaço de uma árvore, um gestor ele consegue enxergar uma árvore inteira, talvez um pouco mais. E aí você tem um outro gestor numa fase um pouco maior que talvez ele vai enxergar um conjunto de árvores de uma forma mais ampla. Não somente 2, 3, mas talvez ali um pedaço maior daquele conjunto de árvores. Na visão de um estrategista, eu preciso enxergar a floresta toda. Eu não vou ter a visão, talvez, daquela árvore em si, e aí eu vou precisar de que aquela pessoa me ajude a enxergar aquele ponto da árvore, porque como eu estou mais distante, eu não consigo enxergar o detalhamento, mas eu preciso enxergar a floresta toda, que não é somente o meu conjunto de árvores, que é a minha empresa, mas é o mercado. São as árvores todas que estão inseridas dentro desse mercado que faz parte dessa floresta. Isso faz total diferença.